Salve, salve galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e você que deseja contribuir tem aqui embaixo à sua disposição o e-mail da chave Pix pela qual você pode fazer a sua contribuição aí para o nosso canal. Bem, hoje eu gostaria de falar de um texto de uma pessoa, uma psicanalista que é membra da Sociedade Psicanálise de São Paulo, chamada de Marion Minerbo. Ela escreve um texto para a revista ID no ano de 2013, cujo título é Ser e Sofrer. Aqui tem um subtítulo aqui. Hoje, né? Ser e sofrer hoje. Bem, ela inicia o texto fazendo uma divisão entre o sofrimento moderno e o sofrimento pós-moderno. Ela também faz essa distinção entre sofrimento moderno e pós-moderno a partir de uma ideia de sofrimento narcísico, né, identitário, e também de uma ideia de um sofrimento não narcísico, identitário. Então, seria meio que a modernidade e a pós-modernidade nesse sentido seriam duas coisas diferentes. O que causa o sofrimento na modernidade seria justamente aquilo que falta e que faz sofrer na pós-modernidade, por assim dizer. Vocês vão entender isso até o final do vídeo, né? Primeira coisa é que a modernidade foi um tempo de avanço tecnológico, científico. Historicamente, a gente compreende a modernidade ali entre os séculos 14 e 15 até o século 19, né? Ou até o século 18 especificamente. Mas ela vai dizer então que a modernidade foi, sem dúvida nenhuma, um lugar onde o ser humano iria lidar com o mundo pelas suas capacidades, iria amparar a sua existência em cima dos sentidos sensoriais, das fabricações do conhecimento humano, né? Então, essa realidade humana, o homem como a medida de todas as coisas, o que nós chamamos também de antropocentrismo, se iniciou ali no Renascimento e tem o seu ápice, poderíamos dizer assim, ali no Iluminismo, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse mundo moderno, racional, científico, tecnológico, antropocêntrico, do homem como centro das coisas, é um mundo, evidentemente, em flanco aberto com aquela sociedade que estava anterior a esse mundo, que era a sociedade medieval, né? Então, por exemplo, o que era tido como objeto de fé absoluta, estreiteza na maneira de viver religiosamente na Idade Média, agora começa a passar por outros elementos sociais que também são legitimados, agora não mais pela via da religião e da fé, evidentemente, né? Mas que esses elementos sociais antropocêntricos, eles não deixam de ter, de alguma maneira, uma noção essencial, né? Uma noção de alguma maneira metafísica, por uma metanarrativa, né? Por exemplo, a ideia de progresso histórico é demasiadamente forte dentro da modernidade. E olha que interessante. O Freud, ao olhar para esse mundo, ele percebe que esse mundo não é mais constituído por aquela instituição religiosa, né? Pela relação com a fé, mas esse mundo é constituído por instituições. Nós estamos ainda falando da modernidade. Esse mundo ainda é constituído por instituições. Instituições que são fortes, instituições que são operantes, instituições como a noção de família, a noção de educação, a noção de religião, a noção de Estado ou de política. Então a modernidade, ela traz esses fundamentos elementares e essas instituições que são essenciais para que a vida moderna
do homem moderno continue a se propagar e a caminhar e por assim dizer, acontecer, né? Isso significa o quê? Se você tem instituições fortes, você tem pesos sociais fortes, você tem regras sociais estritamente delimitadas, se você tem instituições que, de alguma maneira, delimitam a forma de viver, né? E essa é uma desvantagem, o Freud vai dizer, da modernidade, que a modernidade ela não alargou, ela não ampliou, ela não superou a estreiteza do período medieval. A gente pode ver isso, inclusive, em um texto chamado Eclipse da Razão, né? Se eu não me engano, Theodor Adorno e Horkheimer, ou se é um, é outro, mas Eclipse da Razão trabalha essa ideia, né, de que, olha só, a modernidade ela também tem o seu aspecto mitológico, também tem o seu aspecto de fé, por assim dizer. Mas o que o Freud está dizendo é o seguinte: se você tem instituições extremamente fortes, essas instituições limitam o estilo de vida. Isso é uma desvantagem do fato de você ter instituições extremamente fortes. Então ele diz que esse modo de viver, né, e talvez poderíamos dizer aqui a expressão hegeliana, falando de um espírito da época, esse modo de viver estreito, essa pouca possibilidade de viver a vida de outras maneiras, de outras formas, provocaria um mal-estar no indivíduo, porque existem indivíduos diversos que serão, de alguma maneira, recalcados ou forçados, ou, por assim dizer, empurrados a viver um modelo de vida que muitas vezes esses indivíduos não querem viver, né? A gente pode olhar isso, por exemplo, dentro das igrejas, dentro de comunidades da fé, né? A gente vê esse estilo de vida extremamente estreito, mas a gente pode olhar isso também dentro de determinadas correntes modernas, inclusive ateias, dentro das universidades. Quer dizer, você tem que ter um padrão ali de comportamento, um padrão de pensamento, um padrão mínimo de como se viver. Quer dizer, a partir daquilo dali, você não tem liberdade, você vai se sentir coagido a não se identificar daquela maneira. Então, a modernidade ainda é um mundo que tem parâmetro de certo e de errado, por isso é um mundo ainda moralizado, com uma outra forma de moral em relação à Idade Média, isso é verdade, mas com uma moralidade que existe e que legitimamente a sociedade tenta seguir em alguma medida suas regras. O Nietzsche iria dizer que, nesse sentido, a modernidade foi também uma fábrica de ídolos, né? O Nietzsche diria que a gente substituiu a religião pela ciência e Deus pelo homem idealizado. Então, muito distante do humano, demasiadamente humano, nietzschiano, que seria aí um dos pais da pós-modernidade. Pelo menos eu leio dessa forma o Nietzsche, né? É isso. Então, esse tipo de sociedade que limita a constituição do ser humano, é nessa sociedade moderna que Freud percebeu que causava nas mulheres, por exemplo, a histeria. Isso é, fazia com que o ser humano, por um mal-estar que chamamos de neurose, né? Então, a modernidade ela provoca esse sofrimento neurótico, né? De reprimir, de recalcar, por assim dizer. E esse sofrimento neurótico ele pode se extravasar para o corpo, como era o caso das mulheres histéricas que ficavam paralisadas, sem fala, perdiam algum determinado movimento do corpo, porque as instituições daquela sociedade, de alguma maneira, colocavam essa mulher em um determinado lugar e que ela não tinha outra possibilidade de viver a não ser aquela vigente pela sociedade, a expectativa que a sociedade impunha, que a instituição familiar impunha sobre a vida dela. Então, o neurótico seria aquele que tem poucas vias pelas quais pode libertar os seus conteúdos libidinais.
né? Sua existência ela é de alguma maneira atrofiada, limitada, sempre precisa abrir mão de desejos para ser bem aceito nos padrões e regras vigentes de seu tempo. Aí eu faço uma pergunta aqui, né? Já conheceu pessoas que sacralizam a instituição como a instituição familiar, que tem uma relação extremamente focada na política? Ou você sabe de alguém que devotamente se lança nos enredos religiosos? Tudo isso acontece porque essas instituições, apesar de suas estreitezas existenciais, elas viabilizam algo que o ser humano busca, identidade. Elas dão um significado para que os homens e mulheres possam viver, possam acordar em seus dias. Quer dizer, se a gente tem uma desvantagem, qual é a desvantagem? A desvantagem é que nós temos estreiteza no modelo de vida, né? Então a gente vai ter um certo padrão de uma certa normalização da existência. Não tem como a gente fugir muito daquela maneira de viver, né? Isso com instituições fortes. Qual que é a vantagem? A vantagem é que esse tipo de comportamento, de regra, de instituições fortes como família, política, Estado, religião, educação, etc, etc, esse tipo de instituições fortes, legitimadas pela sociedade, produz uma certa maneira de identificação. Então a gente começa a se identificar e a gente tem um motivo. Pô, eu vou constituir uma família, eu vou ter um filho, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, eu vou estudar para passar numa universidade. Quer dizer, você tem, de alguma maneira, a partir das instituições, você tem a possibilidade de criar uma identidade. Então a Marion Minerva vai dizer exatamente isso. Vai dizer, olha, esse modelo de vida moderna, esse modelo de vida do sofrimento neurótico, narcísico e identitário, ele viabiliza, de alguma maneira, uma identificação. Ele tem uma estreiteza, quer dizer, ele castra parte da sua liberdade, né? Mas ele te dá, por assim dizer, uma certa possibilidade de viver, né? A vida. O Sigmund Freud, num texto chamado Mal-Estar da Pós-Modernidade, vai trabalhar isso com dois conceitos, segurança e liberdade. Quer dizer, a modernidade, ela te dá uma segurança, mas ela te dá um mal-estar em relação à liberdade. Você não se sente livre, mas você se sente seguro, entendeu? Então você abre mão de parte da maneira como você vive a vida para você aderir a uma segurança que está proposta ali naquela sociedade. Você seguiu mais ou menos aquele enredo ali, você vai se dar bem, por assim dizer. Vou tentar chegar nesse vídeo até os 15 minutos, a gente parte para uma segunda parte depois, tá? Então, esse mundo moderno, significante e significado, estão diretamente ligados a significante e significados uns aos outros, não são descolados. Então, se você diz família nessa sociedade moderna, é sinônimo de mãe, de pai, de suas proles, né? Não existe outro modelo familiar. O modelo familiar da instituição família é aquele nuclear e pronto, né? Então, a repressão do questionamento provoca esse sentimento nostálgico de retorno do recalcado na vida do neurótico. Quer dizer, você recalcou uma série de coisas e o retorno do recalcado surge, né? Então, você se identifica com alguém que abre mão de si para agradar os outros? Você se identifica com um neurótico que não experimenta nem se arrisca a viver coisas diferentes porque o mesmo está adequado aos padrões sociais? Você admite ter um descompasso evidente entre o que você pensa, o que você é, o que você pensa ser, o que você deseja e as regras sociais? Quem vence essa disputa, você ou o mundo? Bem, esse é um breve texto falando aí sobre a questão do sofrimento existencial psíquico no mundo moderno, ok? Ficamos aí com a parte 1, sofrimento psíquico, segundo a Marion Minerva, na modernidade. Vamos agora pular a fase, né? E irmos para a pós-modernidade. Até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar